Oi para todo mundo, meu nome é Marcos Souza e esse é mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. E hoje, bem diferente do que eu costumo fazer, que eu gosto de falar geralmente sobre bandas e artistas bem obscuros. Hoje eu vou falar de uma banda ultra popular, ainda mais aqui no Brasil, que é o Man at Work. Essa banda que surgiu aí no final da década de 70 nos subúrbios de Melbourne, na Austrália, e que conseguiu uma proeza, a primeira banda australiana a ter uma canção no topo das paradas britânica e americana. Nem o CDC conseguiu isso. Então, eles eram um quinteto inicialmente. Na verdade, o núcleo da banda sempre foi o guitarrista base e vocalista Colin Hay, também principal compositor, o guitarrista solo Ron Strykert e o multi-instrumentista Greg Ham. O Greg Ham ele tocava mais saxofone, flauta e também teclados. Eram os principais instrumentos que ele tocava. E depois desse núcleo se agregaram o baterista Jerry Spicer e o baixista John Reese. E aí, em 1980, que eles lançam o single de estreia deles lá na Austrália, que era no lado A era uma música chamada Key Punch Operator e no lado B uma versão primitiva ainda de Down Under. Essa música ficaria muito mais conhecida depois quando ela foi relançada, tanto em single como no álbum de estreia deles. Então, daí, em 1981 é lançado o álbum de estreia deles, esse aqui, Business as Usual. Aqui temos. Essa é uma edição bem interessante porque ela tem algumas faixas bônus, apesar de ela não contemplar faixas bônus importantes. Tá aqui. Ó, temos aqui as letras e também fotos da banda. E aqui também uma breve história, créditos e tudo mais. Então é um encarte bem interessante. E aqui nós temos aqui três canções que arrebentaram a boca do balão aqui. Primeira delas, Down Under. A música que chegou em primeiro lugar, como falei, tanto no topo da parada britânica quanto americana. Down Under que tem um clipe impagável. Eles eram muito bons de clipes, o Man at Work, mas Down Under é um dos melhores. Eu acho que só fica atrás de um outro que eu vou falar mais pra frente. Que é uma música que brinca com estereótipos australianos. Ele cita aqui Vegemite, que é um preparado que eles usam lá para passar no pão, para comer com pão, que é horroroso. Eu, pelo menos, acho horroroso, diga-se de passagem. Eu nunca tive na Austrália, mas eu já tive na Nova Zelândia e já experimentei esse tal Vegemite lá. É tenebroso aquilo. Para mim, me parece cera de sapato com sal. Mas, em todo caso, os australianos amam esse Vegemite que vai passar no pão. E fala aqui onde da terra lá de baixo, Down Under, que é um apelido da Austrália, inclusive, onde as mulheres brilham e os homens botam para quebrar, numa tradução livre aqui. Então eles brincam com os estereótipos australianos, Down Under. Outros dois grandes hits aqui, Who Can It Be Now, também tocou bastante na época. Aqui é uma música tratando meio que de paranoia, de um cara que fica só dentro de casa porque quer se esconder de alguém que ele não fala exatamente quem é. E também tem um clipe interessante nesse clipe aqui, mais ou menos ele mostra o pavor que ele tem de sair de casa e de atender a porta também. E aqui também dá pra gente ver nesse clipe de Who Can It Be Now como o Colin Hay era completamente vesgo. E depois ainda a gente vai ter outra música também que fez um grande sucesso, que é Be Good Johnny. Também outra música bem legalzinha também, com o uso de eco em guitarra, ficou muito bom. Essas três canções foram as mais tocadas, as mais conhecidas aqui, mas também temos uma outra canção que também faz parte da coletânea The Best of Men at Work, que pegou 4 das 10 canções aqui desse álbum, que já é Down by the Sea. Aqui é uma música que foge um pouco do estilo festivo, festeiro do Man at Work, que é uma música mais
compassado, uma música um pouco mais opressiva, você sente um pouco isso. Tem um baixo bem presente aqui que eu gosto bastante. E depois as músicas restantes aqui a gente vai ter um certo padrão. Como eu falei, essas músicas que fizeram mais sucesso, tem bem a marca do Colin Hay e da banda como compositores ali. Você tem mais originalidade nessas canções que fizeram mais sucesso. Mas você tem também aqui algumas canções influenciadas pelo two-tone, movimento two-tone, que pega um pouco de reggae, um pouco de beat ali, que, por exemplo, Madness na Inglaterra. E aqui nesse caso aqui a gente vai ter as músicas Underground, que é nesse estilo. E também People Just Love to Play with Words, também é mais nesse estilo. E tem outras aqui que tem muito parecido com o estilo Police. Aqui eles dão às vezes uma copiada no Police, meio na cara dura aqui, como é o caso de I Can See It in Your Eyes, Helpless Automation, Touch the Untouchables e Catch a Star, um pouco vai mais nessa vibe do Police. E aqui temos 4 faixas bônus aqui nessa edição. Crazy, que foi lá do B de um single, assim como F19, que é um instrumental. Crazy é uma música legalzinha, eu gosto também, essa merecia ter feito mais sucesso, é mais estilo meio Down Under, assim. F19 é um instrumental, que não é muito interessante. E temos versões ao vivo de Underground e de Who Can It Be Now, aqui. E Down Under depois, eu vou falar mais pra frente, foi uma dor de cabeça pra banda. Depois a gente vai ver o porquê. Daí, em 1983, é lançado o segundo álbum deles, Cargo. Ainda com o quinteto. Aqui os 5 aqui. Essa versão também tem faixas bônus. E tem o mesmo esquema do lançamento do Business as Usual. Também é o mesmo padrão aqui no caso. E aqui eu considero esse aqui um pouco superior ao antecessor dele, apesar de ele não ter feito tanto sucesso assim. Ele chegou, acho que no top 10 americano, acho que no top 5 britânico, se não me engano. Mas eles têm músicas mais consistentes, eu acho. Aqui tivemos também 4 músicas um pouco mais famosas. Já começa aqui com... Deixa eu dar uma olhada aqui. Dr. Hackle and Mr. Jive, que essa fez um certo sucesso também. Overkill, essa é uma das mais conhecidas aqui do Man at Work, principalmente no Brasil, com aquele solo de sax no início da música. E depois uma música bem vigorosa também, uma das melhores deles, sem dúvida. E depois ainda temos Highwire, também fez um certo sucesso aqui também. E para mim, a minha música preferida deles está aqui, que é It's a Mistake. Para mim, essa música aqui a memória afetiva bate forte aqui no caso. É uma música que eu acho muito bom o interlúdio das guitarras. Tem uma parte aqui no meio da música que a guitarra base e a guitarra solo dialogam de maneira muito interessante aqui. Eu gosto também da linha de baixo dessa música, dos teclados do Greg Ham aqui também. Para mim, It's a Mistake é o melhor momento do Man at Work. Temos aqui também outra que é No Sign of Yesterday, que é mais ou menos na linha de Down by the Sea, do álbum anterior, uma música um pouco mais soturna, fugindo um pouco do padrão Man at Work, de qualidade. E novamente aqui temos músicas um pouco mais relacionadas com o two-tone, com reggae, e outras também meio na vibe do Police. Na vibe do two-tone a gente vai ter Settle Down My Boy, e também vamos ter aqui Blue For You. E na base mais do Police, que eu acho mais estilo Police, seria Upstairs in My House. I Like To, e principalmente No Restrictions. No Restrictions é a música mais Police que o Police não gravou.
E aqui temos 5 faixas bônus aqui, sendo 2 ao vivo. Aqui a gente vai ter Shintaro, que é um lado B de um single. Till the Money Runs Out. Shintaro não acho muito interessante, não merece muita menção, mas Till the Money Runs Out é uma música que eu gosto bastante. Acho que ela merecia estar no LP, inclusive. Apesar de ela ter só essa frase como letra da música, Till the Money Runs Out, repetido infinitamente, mas o instrumental dela é excelente, ela é uma música bem vigorosa também. E temos aqui 3 faixas ao vivo. Uma delas foi lá do B de single também, que é Fallen Down. Essa aqui não se conhece nenhuma versão de estúdio dessa música, pelo menos com o quinteto. Temos ainda também outra versão ao vivo de Upstairs in My House, que está no disco. E ainda The Longest Night, que também essa é uma música gravada em São Francisco, acho que 82, se não me engano. Que também não se conhece nenhuma versão dessa música em estúdio, pelo menos com o quinteto original. Porém, depois desse disco aqui, as coisas começaram a azedar para a banda. O Colin Hay, que era meio que o líder natural da banda, entrou em rota de colisão com o Jerry Spicer, que era o baterista. O Colin Hay tinha um empresário da banda que ele confiava, o Jerry Spicer não. Daí o Jerry Spicer tentou emplacar a irmã dele como co-empresária ali, isso acabou não dando certo. E no fim o Jerry Spicer e o John Reeves foram convidados a se retirarem da banda. E daí, como um trio, eles começam a gravar o que seria o terceiro álbum do Man at Work. Seria o Colin Hay, o Greg Ham e o Ron Strykert. Que é esse aqui, de 1985, Two Hearts. Esse foi um álbum que não fez o sucesso que se esperava. E realmente é um álbum, na comparação com os outros dois, é um álbum bem mais fraco. Aqui o padrão já é diferente, já não é o mesmo padrão de edição. Mas tem as letras aqui. E mesmo o Ron Strykert, ele gravou acho que 7 das 10 músicas que estão aqui. Depois ele saiu, abandonou a banda no meio das sessões do álbum, então algumas canções ele não participa. Na boa, esse álbum aqui eu acho ele bem dispensável, com exceção de 2 canções. Tem 2 canções aqui que valem a pena. Que é Maria, uma música bem ok, bem legal. Música uma balada um pouco mais sentimental. E a excelente Everything I Need. Essa pra mim também uma das melhores músicas do Man at Work. Pra mim acho que só atrás de It's a Mistake. Everything I Need é maravilhosa. Inclusive na época entrou na trilha sonora da novela Gata Comeu, na trilha sonora internacional. Mas o resto aqui, nem digno de nota eu acredito que seja. É um álbum bem anêmico, ficou muito aquém do que eles poderiam fazer. E não fez sucesso. Daí esse álbum aqui decretou o fim do Man at Work, pelo menos os álbuns de estúdio. O Colin Hay voltaria com o Greg Ham, esporadicamente com o Man at Work. Inclusive eles fizeram um álbum ao vivo aqui no Brasil, chamado Brasil, inclusive, em 1998. Então nessa eles ficaram de ir e voltarem, mas praticamente só os dois. E ali por volta de 2009, a banda é processada por plágio. Um episódio bem chato. Porque a música Down Under, aquele solo de flauta característico que permeia a música toda, foi acusado de ser um plágio de Kookaburra Sits in an Old Gum Tree. Uma música infantil. Foi composta por uma professora australiana, a Marion Sinclair, lá na década de 30. E a banda acabou perdendo esse processo. Então, morreu aí numa grana. Apesar que foi bem menos do que a editora da canção pediu inicialmente. Eles tinham pedido um valor muito alto e o juiz não aceitou. Mas mesmo assim, isso chateou demais o Greg Ham. Greg Ham morreu meses depois dessa decisão, da última decisão da corte. Morreu em 2012. E já está cardíaco, bem que tem muita gente que fala que ele morreu de desgosto mesmo, porque
ele ficou muito chateado de que seria lembrado como alguém que fez plágio, ter copiado uma parte de uma música de outra pessoa, no caso. Então isso ele deixou ele muito chateado. E o foda dos cinco, o único que teve uma carreira solo mais ou menos relevante foi o Colin Hay. Ele chegou a tocar aqui no Rock in Rio em 2 em 91, quando ele estava com uma música chamada Into My Life nas rádios brasileiras aqui tocando bastante. E ultimamente, não sei quantos anos já faz isso, já faz alguns anos, mas o Ron Strikert desceu a lenha no Colin Hay em entrevista, até chegou até a ameaçar de morte. O motivo não sei exatamente o porquê, acho que é alguma coisa relacionada a direitos autorais, talvez, alguma coisa assim, mas teve uma treta feia aí entre. O Colin Hay que nem respondeu, na verdade. O Ron Strike devia estar bem alterado. E o Man at Work até hoje ele é lembrado, mundo afora aí, como uma das bandas ícones da década de 80, uma das que mais fez sucesso na primeira metade da década de 80 e com toda a justiça. Quando eles acertavam na veia, como é o caso das músicas Down Under, Who Can It Be Now, It's a Mistake, Overkill. São músicas icônicas que resistiram ao tempo e até hoje tem gente que quer subir essas músicas na rua. E mesmo as gerações mais jovens já ouviram também, sem dúvida alguma. Então, uma banda que, apesar de não ter uma discografia perfeita, merece todo o respeito do mundo. Porque, para quem estava fora ali do eixo Inglaterra e Estados Unidos, vieram lá da distante Austrália, conseguir emplacar uma canção no topo das paradas britânica e americana no mesmo ano, não é para qualquer um, não. E lembro vocês, toda terça-feira tem de novo aqui no canal. Por hoje eu fico por aqui. Vejo vocês na próxima terça-feira. Até lá.